Os chefões do tráfico mais letais do México acreditam que podem desaparecer no subsolo, literalmente sob camadas de concreto e atrás de portas de aço. Para escapar da punição e enganar a polícia, eles criaram sistemas. No entanto, 29 chefões do cartel, incluindo o notório narco de narcos, procurado pela tortura hedionda e morte de um agente da DEA, foram arrancados de suas camadas secretas e levados de avião para os Estados Unidos em uma repressão histórica. O que deu errado. Então, como esses supostos intocáveis foram localizados? Venha descobrir o destino dos traficantes mexicanos que tentaram se esconder em bunkers para escapar da polícia. Eles acreditavam que estariam seguros se escondessem em bunkers. Estavam enganados. A lenda de Rafael Caro Quintero começou nas ruas sangrentas do México na década de 1980. Ele não era um chefão do tráfico comum, era conhecido como o narco dos narcos. Na hierarquia do submundo, ele era a realeza. Quintero, membro fundador do cartel de Guadalajara, estabeleceu as primeiras rotas significativas que levariam cocaína às ruas americanas e lançou as bases para as operações contemporâneas de tráfico de drogas no México. O legado de Quintero foi definido pelo crime que cometeu em 1985. Quintero ordenou o sequestro do agente da DEA, Henrique Kiki Camarena, quando este quase revelou as atividades do cartel. Camarena foi cruelmente torturado por 30 horas. Mais tarde, seu corpo foi encontrado em uma propriedade no interior, envolto em plástico. O assassinato sinalizou uma mudança nas relações entre EUA e México e levou a uma das maiores investigações da DEA da história. Quintero ficou preso por décadas em consequência desse crime. E então, uma reviravolta inesperada. Por um tecnicismo ilegal, um tribunal mexicano reverteu sua sentença de 40 anos em 2013. O chefão de 60 anos escapou e desapareceu na escuridão antes que as autoridades americanas pudessem responder. Quintero não associava liberdade à aposentadoria. Logo, voltou à sua principal atividade, o tráfico de drogas. Seu reaparecimento levou a violentas disputas territoriais em todo o estado de Sonora, no norte do México. Enquanto os homens armados de Quintero lutavam contra rivais pelo controle de áreas de contrabando, corpos se acumulavam. Ele recebeu uma recompensa de $20 milhões, uma das mais altas já concedidas, e foi incluído na lista dos 10 mais procurados do FBI. Em julho de 2022, a caçada chegou ao fim. Quintero foi localizado por fuzileiros navais mexicanos em um local com mato perto de San Simón, em Sinaloa. Com um cão de guarda dedicado que não o abandonava, ele foi capturado enquanto se escondia entre arbustos. As autoridades o encontraram correndo por um matagal espinhoso, cansado e com as roupas rasgadas. Nem toda a realeza foi deposta, porém, incluindo Quintero. Vicente Carrillo Fuentes, ex-chefe do cartel de Juárez e irmão do renomado Senhor dos Céus, Amado Carrillo Fuentes, estava entre os incluídos na recente extradição em massa. Amado ganhou notoriedade por ser o primeiro a transportar grandes quantidades de cocaína em aeronaves particulares. Seguindo o legado violento de seu irmão perto da fronteira com El Paso, Vicente assumiu a liderança após sua morte em 1997, após uma operação de tráfico de drogas mal-sucedida. Os infames irmãos Treviño Morales, Miguel, também conhecido como Z40, e Omar, comumente conhecido como Z42, também foram extraditados. Antes de se separarem para fundar seu cartel, esses ex-oficiais dos Los Zetas foram empregados como executores e, no passado, desertores militares de alto escalão. Os Los Zetas usaram crueldade teatral e precisão militar para reescrever as leis da violência do cartel. Enquanto estavam presos, os irmãos continuaram a supervisionar as operações, administrando o novo cartel do Nordeste por meio de uma complexa rede de autoridades desonestas. Esses líderes de cartéis têm uma coisa em comum: acreditavam ser intocáveis por causa de sua autoridade.
Mantiveram forças armadas, construíram abrigos secretos e subornaram funcionários de todos os níveis governamentais. Seus grupos operavam de forma semelhante a administrações paralelas, aplicando a lei, arrecadando impostos e até oferecendo serviços sociais em áreas carentes. Uma era chega ao fim com sua extradição para os Estados Unidos. O sistema jurídico americano, com suas penas mais pesadas e privilégios limitados, agora confronta esses chefões idosos. A vida de Quintero se completa com a possibilidade de morrer pelo mesmo crime que o tornou famoso há quase 40 anos, e ele pode estar sujeito à pena de morte. Há um vácuo de poder assustador como resultado da queda desses titãs do cartel. Hoje em dia, líderes mais jovens e erráticos disputam o poder, frequentemente usando violência mais indiscriminada e menos disciplina do que seus antepassados. O império violento que eles estabeleceram continua prosperando sob novos donos, que vão de adversários terroristas a líderes de cartéis, apesar da queda da realeza do narcotráfico. No entanto, por que essa categorização é letal? Em 20 de janeiro de 2025, o reino subterrâneo dos cartéis mexicanos passou por uma transformação permanente. O presidente Trump rapidamente emitiu uma ordem executiva designando esses grupos criminosos como uma ameaça à segurança nacional que vai além do crime organizado comum. Palavras no papel não eram a única coisa. De repente, tudo mudou com a declaração de guerra. 8 gangues criminosas da América Latina foram listadas como organizações terroristas estrangeiras no Registro Federal em 19 de fevereiro. Entre eles, o Cartel Nova Geração de Jalisco e o Cartel de Sinaloa, 2 das organizações mais poderosas do México. Eles se enquadram na mesma classificação legal da Al-Qaeda e do ISIS. As ramificações são enormes. Dar apoio material a organizações terroristas designadas é punível com até 20 anos de prisão pela lei americana. Isso abrange atividades de cartel em uma escala muito maior. Qualquer pessoa que transporte itens, pague dinheiro para proteção ou mesmo envie dinheiro a familiares pode ser acusada de terrorismo. Essa nova realidade é ilustrada pelo exemplo de Maria del Rosário Navarro Sánchez. A primeira pessoa a ser acusada sob essas novas designações foi a mexicana de 39 anos. Ela forneceu granadas para o CJNG e auxiliou no contrabando de migrantes, armas de fogo, dinheiro e drogas, de acordo com a acusação não selada. Um AR-15 dourado conhecido como El Dorado, que foi encontrado em suas mãos quando ela foi presa no México. Estava entre as evidências que as autoridades federais exibiam com orgulho. Os serviços de inteligência dos Estados Unidos têm maior capacidade de vigilância devido a essas designações terroristas. No México, drones agora sobrevoam com frequência territórios suspeitos de pertencerem a cartéis. Drones comerciais não são mais o que são. São sistemas de vigilância de nível militar que podem localizar laboratórios e bunkers secretos, rastrear movimentos e interceptar comunicações. Em resposta, os cartéis se aprofundaram ainda mais na clandestinidade. Bunkers avançados são agora um componente necessário da infraestrutura dos cartéis. Não são apenas esconderijos. Os bunkers contemporâneos dos cartéis são equipados com dispositivos de comunicação resistentes a invasões governamentais, túneis de fuga de emergência, paredes de concreto armado e sistemas de ventilação sofisticados. Autoridades do estado de Sinaloa encontraram um complexo de bunkers sob uma modesta casa de fazenda. A entrada estava escondida sob um bebedouro que, ao ser pressionado um botão, se abria. Encontraram alojamentos, esconderijos de armas e um centro de comando equipado com telefones via satélite e diversos sistemas de computador, para tratar os membros feridos do cartel, longe dos hospitais públicos onde poderiam ser denunciados. O complexo contava até com uma ala médica. No estado de Jalisco, o CJNG construiu fortificações semelhantes. Seus bunkers frequentemente têm acesso a redes de tubos que permitem fugas rápidas por longas distâncias.
Um túnel foi encontrado com quase 1,6 km de extensão, desembocando em um esconderijo a alguns bairros de sua entrada. Esses bunkers são usados para mais do que apenas esconder líderes. Servem como locais de reunião seguros, depósitos de drogas e dinheiro, celas para vítimas de sequestro e locais de apoio emergencial durante operações governamentais. Alguns até servem como instalações de produção de fentanil, ocultando o processo letal de fabricação das autoridades policiais e de grupos concorrentes. No entanto, esses bunkers estão menos seguros devido ao seu status terrorista. Assinaturas de calor incomuns, movimentações estranhas de suprimentos e comunicações que revelam a localização dos bunkers podem ser detectadas pelas tecnologias de inteligência dos EU. Com a perspectiva das tarifas de Trump, a troca de informações entre as autoridades americanas e mexicanas melhorou significativamente, resultando em operações mais precisas. O novo sistema legal colocou as operações dos cartéis sob uma pressão sem precedentes. As organizações criminosas mexicanas enfrentam um perigo existencial sem precedentes, à medida que antigos esconderijos são expostos a uma vigilância cada vez maior e as repercussões legais se tornam mais severas. Qual foi a resposta do México ao ultimato de Trump? Com seus bunkers expostos e rótulos de terrorista, o México estava ficando sem tempo. A situação econômica da presidente Claudia Sheinbaum era crítica à medida que o prazo de tarifa de 25% de Trump se aproximava. O mundo ficou atônito com a impressionante operação realizada antes do amanhecer que forneceu a resposta. O México capturou 29 traficantes de drogas em instituições de todo o país em um único dia e os colocou em aeronaves com destino a 8 cidades americanas. Isso não era uma prática rotineira. O México geralmente extradita os presos um de cada vez, seguindo longos procedimentos judiciais. É muito incomum que 29 pessoas sejam extraditadas de uma só vez. Segundo o ex-chefe de operações da DEA, Mike Vigil, foi um ato histórico e demonstrou a tentativa desesperada do México de escapar das sanções econômicas. A operação exigiu precisão militar. Para impedir que aliados planejassem rebeliões, presos de segurança máxima foram retirados de várias prisões ao mesmo tempo. Sob rigorosa segurança, foram levados para aeródromos militares, onde aviões americanos os aguardavam. A exigência de alocar presos a outras jurisdições de acordo com as acusações pendentes nos Zuzil tornou a logística mais difícil. Essa extradição em massa provocou uma mudança significativa na política mexicana. A cooperação com as forças policiais dos dirigentes havia diminuído drasticamente sob o governo do presidente López Obrador. Após a prisão do ex-ministro da Defesa Salvador Cienfuegos Cepeda pelas autoridades americanas em Los Angeles em 2022, sob acusações de tráfico de drogas, AMLO limitou as operações da DEA no México. O episódio prejudicou gravemente a confiança bilateral, embora os Estados Unidos tenham eventualmente devolvido Cienfuegos ao México. Essa relação tensa e a crise dos cartéis mexicanos foram repassadas a Sheinbaum. Inicialmente, ela pretendia dar continuidade à estratégia de abraços, não balas, de AMLO, que priorizava questões sociais e alívio econômico em detrimento do combate aos cartéis. Mas ela foi obrigada a agir pela ameaça tarifária de Trump. Uma economia onde 80% das exportações vão para os diesel seria destruída por um imposto de 25% sobre as exportações mexicanas. As extradições ocorreram em um momento crucial. O secretário de Estado dos BBONTS, Marco Rubio, reuniu-se com uma delegação mexicana de alto nível em Washington, que incluía o secretário de Relações Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. O momento foi oportuno e um sinal de boa-fé em meio a negociações para evitar uma catástrofe econômica. Havia esforços diplomáticos desesperados em andamento nos bastidores. As autoridades mexicanas sugeriram uma série de medidas concertadas para combater o tráfico de drogas, especialmente a fabricação de fentanil.
A extradição em massa teve as consequências claras e imediatas que os Estados Unidos esperavam. O risco não era apenas econômico para o México. Como líderes de cartéis condenados frequentemente continuam a comandar suas organizações atrás das grades, o sistema prisional do país mantém um tênue equilíbrio de poder. Por exemplo, o Cartel do Nordeste era operado a partir das celas dos irmãos Trevino Morales. Quando 29 pessoas importantes foram removidas de uma só vez, houve perigosos vazios de poder que podem levar a derramamento de sangue. A complexa realidade do sistema jurídico mexicano também ficou clara com as extradições. Muitos desses presos tinham pedidos de extradição pendentes nos Estados Unidos e estavam sob custódia mexicana há anos. Desde sua recaptura em 2022, o pedido de extradição de Rafael Caro Quintero está paralisado no Ministério das Relações Exteriores do México. O processamento rápido dessas transferências prolongadas demonstrou como fatores políticos, e não o sistema jurídico, frequentemente ditam os resultados. As extradições causaram sentimentos conflitantes nas famílias das vítimas do cartel. Para os funcionários da DEA, que esperavam há décadas para ver Caro Quintero enfrentar a justiça americana pelo assassinato do agente Camarena, a transferência foi particularmente notável. Derek Maltz, administrador interino da DEA, descreveu a ocasião como muito emocionante para a agência como um todo. Pelo menos momentaneamente, a estratégia parece ter sido bem-sucedida. Para dar tempo a ambas as nações para criar uma estratégia de segurança mais completa, Trump declarou um adiamento de 30 dias das tarifas propostas. No entanto, houve restrições ao adiamento. O México se comprometeu a intensificar as operações contra a fabricação de fentanil e a enviar mais tropas para suas fronteiras. Em troca, 29 criminosos foram trocados por bilhões. Quem prevaleceu nessa batalha? O ponto alto de semanas de intensas negociações foi a conversa telefônica entre Trump e Sheinbaum naquela sexta-feira crucial. Por um lado, um presidente mexicano recém-eleito enfrenta a possibilidade de um colapso econômico. Por outro, um presidente americano reeleito está comprometido em cumprir as promessas de campanha sobre a segurança nas fronteiras e a questão do fentanil. As apostas eram realmente altas. Trump não se conteve. Propôs tarifas amplas poucos dias após assumir novamente o poder, ameaçando o México com dificuldades econômicas caso o país não cumprisse. Em janeiro de 2025, ele retornou à Casa Branca e, em poucos dias, ameaçou impor tarifas amplas sobre todas as importações do México, uma parceria comercial no valor de uns 400 bilhões. Ele tinha certas exigências. Impedir a criação de fentanil, reprimir os cartéis de drogas e interromper os fluxos migratórios. Era uma mensagem óbvia. Produzir resultados ou incorrer em um custo financeiro. O momento não poderia ter sido pior para Sheinbaum. Ela herdou uma crise de segurança com níveis recordes de violência em poucos meses de governo. Só em 2024, o México registrou mais de 30 assassinatos. A abordagem de seu antecessor, de abraços em vez de balas, não conseguiu deter a carnificina, e os cartéis dominavam vastas áreas do território. Ela estava agora sujeita a pressões externas que poderiam levar a economia mexicana ao colapso. Havia várias frentes na turbulência diplomática. O secretário de Estado dos BBONTS, Marco Rubio, reuniu-se com uma equipe do México, liderada pelo secretário de Relações Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, em Washington. Enquanto isso, especialistas em segurança de ambos os países realizaram longas reuniões para elaborar medidas específicas que atendessem às expectativas de Trump. Sheinbaum tinha um plano bem elaborado. Ela demonstrou disposição para trabalhar em conjunto, condenando abertamente qualquer invasão da soberania mexicana. O objetivo desse cuidadoso esforço de equilíbrio era apaziguar as demandas dos BUZIOs por uma ação rápida contra cartéis e a migração, bem como as do público interno contrário à interferência estrangeira.
As negociações ocorreram a portas fechadas e se concentraram em métricas específicas. Os Estados Unidos exigiram medidas definitivas contra a liderança do cartel, aumentaram as apreensões de fentanil e reduziram significativamente as travessias de fronteira. O México adiou o prazo, alegando que planos de longo prazo eram necessários para resultados duradouros, e não soluções de curto prazo. A promessa de Sheinbaum de enviar mais 10,000 soldados para a fronteira entre o México e os Estados Unidos foi o ponto de virada. Trump tomou uma decisão decisiva ao suspender as tarifas até 4 de março, no último minuto, economizando um tempo valioso. A notável extradição em massa que se seguiu foi possível graças à trégua de 30 dias. No entanto, a própria Sheinbaum revelou-se uma negociadora habilidosa. Ela obteve concessões significativas do governo Trump em troca da assistência do México. Mais significativamente, os Estados Unidos consentiram em abordar uma antiga queixa mexicana que havia sido amplamente ignorada por governos americanos anteriores: o fluxo de armas poderosas dos Estados Unidos para o México. O problema das armas de fogo é crucial. Segundo autoridades mexicanas, mais de 70% das armas encontradas em cenas de crimes mexicanos são originárias dos Estados Unidos. Não se trata apenas de pistolas. São armas pesadas e fuzis de assalto de qualidade militar que fornecem poder de fogo aos cartéis. Sheinbaum realizou um movimento diplomático crucial com seu público doméstico ao persuadir Trump a aceitar essa questão. Para expandir a estratégia além das meras medidas de segurança, as discussões também criaram um grupo de trabalho conjunto sobre fentanil, composto por autoridades de saúde de ambos os países. Isso permitiu que Sheinbaum tomasse as medidas de execução solicitadas por Trump, ao mesmo tempo em que dava continuidade, em parte, à estratégia de saúde pública de seu antecessor. As narrativas conflitantes foram refletidas na cobertura da mídia em ambos os países. Os compromissos mexicanos em relação à segurança da fronteira e às extradições foram destacados pelos jornais americanos. A mídia mexicana enfatizou as conquistas de Sheinbaum em obter compromissos do ZAELA para combater o tráfico de armas e sonegar tarifas. A verdade é mais complexa. O adiamento de 30 dias não é uma solução a longo prazo. Trata-se, sim, de um cessar-fogo temporário. Embora ambos os governos possam apontar sucessos temporários, os problemas subjacentes ainda existem. Por mais conhecidos que sejam, a extradição de 29 criminosos não resolverá o problema dos cartéis no México. Além disso, as relações bilaterais ainda estão ameaçadas economicamente pelas tarifas. A dificuldade para Sheinbaum é transformar essa conquista de curto prazo em um plano de segurança de longo prazo que agrade tanto as partes interessadas nacionais quanto estrangeiras. A questão para Trump é se essas concessões do México serão suficientes para demonstrar que ele está progredindo em suas promessas de campanha sobre a segurança das fronteiras na luta contra o fentanil. Será que os cartéis já estão à frente dos presidentes enquanto negociam uma paz de curto prazo? A prisão dos mais infames chefões do tráfico no México é apenas o acontecimento mais recente em uma progressão criminosa de décadas. Os cartéis mexicanos evoluíram de simples empresas de contrabando de drogas para grupos paramilitares altamente qualificados, equipados com armas para subjugar países. Sua incrível capacidade de adaptação a perigos mutáveis é demonstrada nessa evolução. Os cartéis mexicanos atuavam principalmente como intermediários da cocaína colombiana na década de 1980. Grupos mexicanos aproveitaram o fechamento das rotas de contrabando dos cartéis de Medellín e Cali no Caribe por autoridades americanas. Organizações como o Cartel de Guadalajara, liderado por Rafael Caro Quintero, passaram de entregadores a atacadistas. Cerca de 90% da cocaína que entrava nos céus estava sob seu controle em 2007. À medida que seus produtos mudavam, sua estratégia de negócios também mudava. Embora a cocaína continuasse lucrativa,
As gangues expandiram-se para a produção de metanfetamina, maconha e, mais recentemente, fentanyl. Este opioide sintético é o medicamento ideal para organizações sob pressão, pois requer pouco espaço para ser produzido, gera enormes receitas e não requer uma base agrícola. Seus métodos de controle territorial também mudaram. Durante os 70 anos de governo do Partido Revolucionário Institucional, PRI, no México, os primeiros cartéis operavam com apoio oficial implícito. No entanto, com a chegada da democracia multipartidária em 2000, os cartéis perderam seus patrocinadores políticos e começaram a desafiar diretamente o Estado por meio da corrupção e da violência. Uma corrida armamentista teve início quando o presidente Felipe Calderón decidiu usar as Forças Armadas para combater cartéis em 2006. Grupos criminosos compraram armas de nível militar e recrutaram ex-militares. Essa estratégia, que combinava táticas militares com extrema crueldade, foi inventada por Las Zetas, um grupo de desertores das Forças Especiais Mexicanas. Em resposta, outros cartéis foram obrigados a se militarizar ainda mais. Além disso, as estruturas organizacionais dos cartéis mudaram. Os cartéis responderam dividindo-se em unidades menores e relativamente independentes, à medida que as autoridades começaram a perseguir os líderes como parte da abordagem de chefia. O outrora dominante cartel de Juárez se dividiu em grupos rivais quando Vicente Carrillo Fuentes foi preso em 2014. Após a captura de seus líderes, a organização Beltrán Leiva também se fragmentou. Essa fragmentação teve consequências fatais. À medida que facções menores se envolviam em conflitos territoriais violentos, a taxa de homicídios no México atingiu níveis recordes. Essas divisões deram origem a outros cartéis, como o Jalisco e a Geração, que eram frequentemente mais violentos do que seus antecessores. Desde 2006, o México registrou mais de 400 homicídios, dos quais cerca de metade foram causados pela violência dos cartéis. As operações do cartel foram transformadas pela tecnologia. Hoje em dia, eles utilizam métodos sofisticados de lavagem de dinheiro com criptomoedas, intimidação em redes sociais, vigilância por drones e conversas criptografadas. Drones são usados pelo cartel de Sinaloa para rastrear as atividades das autoridades e lançar bombas contra concorrentes. Enquanto isso, a CGG mantém uma presença online de alta tecnologia, compartilhando vídeos habilmente produzidos de seus comboios armados. De meramente policiar as rotas das drogas, seu domínio territorial se expandiu para incluir a criação de estados rivais. Os cartéis oferecem empregos, administram a justiça, arrecadam impostos e até prestam serviços sociais em áreas como Michoacán, Tamaulipas e Sinaloa. Eles resistem a sistemas que se concentram apenas na segurança devido à sua posição de governo. As respostas da comunidade mudaram simultaneamente. A incapacidade do governo de defender os cidadãos se reflete no crescimento de organizações civis de autodefesa, conhecidas como autodefesas. Para combater cartéis, agricultores e empresários criaram milícias em áreas como Michoacán e Guerrero. Essas organizações obtiveram algum sucesso, mas também tiveram que lidar com violações de direitos humanos e corrupção. A expansão internacional é a evolução mais recente. Pelo menos 50 países nas Américas, Europa, África e Ásia abrigam atualmente cartéis mexicanos. Enquanto a CGNG opera em toda a Europa, o cartel de Sinaloa tem representantes na Austrália que cuidam da distribuição. Eles estão protegidos da disrupção do mercado pela globalização. A evolução das estratégias governamentais tem sido menos bem-sucedida. Nenhuma tática, desde o programa Abraços Sem Balas de López Obrador até o plano militar de Calderón, reduziu substancialmente o domínio do cartel. As novas extradições de Sheinbaum são um esforço para atender à demanda dos vizinhos, ao mesmo tempo em que expandem estratégias anteriores. O campo de batalha do futuro será mais químico e digital.
Para proteger as redes e comunicações financeiras, os cartéis estão investindo em capacidades cibernéticas. Além disso, estão aprimorando a fabricação de medicamentos sintéticos, como o fentanil, que exigem menos infraestrutura e menos trabalhadores do que os medicamentos convencionais. Os governos enfrentam um problema significativo como resultado dessa mudança contínua. A questão de se as táticas tradicionais de repressão podem algum dia ser bem-sucedidas contra organizações que operam mais como empresas dinâmicas do que como grupos criminosos estáticos, surge porque os cartéis são capazes de mudar mais rapidamente do que as táticas de aplicação da lei. Os chefões do tráfico mais temidos do México não encontraram refúgio na clandestinidade. O fim estava apenas começando. Traficantes abrigados em bunkers são coisa do passado. Novos impérios, no entanto, emergem das sombras quando os antigos caem. São mais rápidos, mais brutais e mais difíceis de rastrear. A questão não é apenas se a luta contra os cartéis pode ser vencida, mas também se as regras do jogo estão mudando tão drasticamente que eles não são mais relevantes.